Olá, alunos do London, tudo bom? Aqui é o professor Edmar, Geografia do Brasil, para análise de mais uma questão importante aí, recente, que apareceu nos vestibulares. Me acompanhem. Deixa eu pegar aqui para a gente poder visualizar. Bom, essa questão da Unesp 2025 aborda o tema do desmatamento no Brasil, um tema de grande importância e presença aí nos vestibulares. O índice de desmatamento no Brasil alcançou aí, né, indicadores muito elevados nos últimos anos e trouxe uma série de repercussões. Recentemente tem caído, mas ainda muito acima do que seria o ideal para alcançarmos aí as metas estabelecidas nos acordos, como o Acordo de Paris e aquilo que também foi discutido na COP30 no último ano aqui no Brasil. Então, nós temos aqui uma questão recente que aborda justamente essa temática do desmatamento. Vamos acompanhar. Os territórios quilombolas figuram na lista de áreas com menor desmatamento do Brasil, segundo um levantamento divulgado em 2023 pelo MAP Biomas. No período de 85 a 2022, a perda de vegetação nativa nesses territórios foi de 4,7%, enquanto as áreas privadas registraram um índice de 25%, que de acordo com a Carta Capital, reportagem, né, da Carta Capital. E aí vem o enunciado, o comando, que diz: os valores de desmatamento apresentados expressam o quê? Então, nos territórios quilombolas, nesse período aqui de 85 a 22, os territórios ocupados por comunidades quilombolas tiveram um desmatamento de 5% quase de suas áreas. Enquanto que nas áreas privadas, que seriam as fazendas, as propriedades em geral, não quilombolas e particulares, né, de pessoas quaisquer que tenham uma produção agropecuária. Nessas áreas privadas, o desmatamento foi de 25%. O que que a gente conclui? Que os quilombolas desmataram menos do que os proprietários privados em geral, né? Seria importante saber o que são comunidades quilombolas ou remanescentes de quilombos, tá? São territórios, hoje, atualmente, ocupados por pessoas que são descendentes de pessoas que estiveram na condição de escravizado no período colonial, no período imperial. Lembrando que no Brasil a escravidão durou até 1888. Então, pessoas que estavam na condição de escravizado e que conseguiam eventualmente fugir da fazenda, né, do seu cativeiro, muitas vezes se refugiavam, se escondiam, né, se estabeleciam em áreas quaisquer, geralmente mais no interior, de difícil acesso, enfim, onde eles podiam viver ali, né, livres, sem serem recapturados e voltar para a condição de escravo. E existiram milhares desses quilombos no período da escravidão, mais de 5.000 em todo o Brasil. E muitas dessas comunidades foram se mantendo, né, e foram tendo seus filhos ali, as pessoas foram nascendo e tal, e hoje as pessoas que vivem nesses territórios são chamados de quilombolas, ou seja, são descendentes dessas pessoas que fundaram há muito tempo atrás, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, esse quilombo, né? Um exemplo de um quilombo aí muito conhecido por todos é o Quilombo dos Palmares, lá no estado de Alagoas. Foi o maior quilombo que teve no Brasil, liderado pelo Zumbi dos Palmares, enfim. Mas não foi só o dos Palmares, teve milhares, como eu disse, de quilombos em todo o Brasil, e muitos deles estão em processo de demarcação, de regularização, enfim. E as pessoas fazem o que nesses quilombos hoje? Né? Nessas áreas remanescentes de quilombo, nessas áreas quilombolas? Geralmente agricultura. Agricultura familiar, agricultura de subsistência, agricultura orgânica, eventualmente ali um serviço de turismo, né, de atendimento, de acolhimento a um turista, tá? Mas principalmente agricultura familiar de subsistência ali, mandioca, milho, feijão, batata, enfim, alimentos mais do consumo cotidiano. E para promover essa produção agropecuária, eles desmatam menos do que as fazendas de soja, de cana, de gado, privadas em geral. Então, esses valores de desmatamento, eles expressam o quê? Temos aqui quatro alternativas erradas, vamos identificá-las primeiro.
Depois a gente vê a alternativa correta. Antes disso ainda, olha só. Nós temos aqui alguns dados que contribuem um pouquinho mais para essa temática, né? Tem essa imagem aqui que apresenta, né, que os territórios quilombolas são áreas menos desmatadas, e ele reproduz aqui informação com essa divergência, né? Na questão aqui, o dado fala de 25%, e nesse desenho aqui, nessa imagem, né, eles apontam 17%. Mesmo com essa diferencinha, continua o mesmo resultado, ou seja, nas áreas quilombolas, o desmatamento é menor do que nas áreas privadas em geral, né? Por falar em desmatamento também, os dados aqui de 2024, nós temos aqui um ranking das 10 cidades que mais apresentaram desmatamento no Brasil. E a maioria delas aqui na região norte, ó. Veja que a região norte, Pará, Amazonas, Pará, Rondônia, Amazonas, Maranhão é Nordeste, né? Bahia Nordeste, Mato Grosso Centro-Oeste e fechando a lista mais duas cidades da região norte, no estado do Pará. Então percebam que o norte e o nordeste figuram aqui com cidades que tiveram os maiores índices de desmatamento. E esse desmatamento, em grande parte, tem a ver com a pecuária bovina, ou seja, é a abertura de novas áreas para a criação de gado bovino. Prática que não é tão comum nas áreas quilombolas. Nos territórios quilombolas, é agricultura, como eu disse. E essa agricultura orgânica, né, mais tradicional, ela demanda um desmatamento menor. Então, nas áreas quilombolas, o desmatamento é menor. Voltando aqui, o que nós temos é que o item A, né, a alternativa A, fala do desinteresse pelo uso e ocupação de territórios não integrados à economia nacional. É um absurdo falar que existe desinteresse pela ocupação, pelo uso de territórios no Brasil. Pelo contrário, o que tem é muita cobiça, muito interesse, tanto nas terras quilombolas como nas terras indígenas, em geral, né, nas áreas não demarcadas ainda do Brasil, tem muito interesse porque tem madeira, porque tem minérios, potencialmente para criação de gado. Então, falar de desinteresse é errado. A desigualdade na coleta de dados sobre as transformações socioespaciais em áreas nativas. Aqui não é uma divergência na coleta de dados, não é porque teve diferença ou desigualdade na coleta de dados que esses números estão tão diferentes. Então, não tem, né, nenhum cabimento essa B. A C também está errada. O compromisso de reintegração das comunidades tradicionais ao espaço produtivo brasileiro. Essa alternativa não responde a essa diferença, né? Então, os quilombolas desmataram menos por conta de um compromisso de reintegração, não faz sentido. E a E é a última errada. A carência de legislação para definir o que são territórios quilombolas e quem pode ocupá-los. Por mais esquisito que possa parecer no primeiro momento, mas saibam que a lei brasileira é muito clara e antiga. E ela estabelece o que são territórios quilombolas e quem pode ocupá-las. Então, a lei é bastante clara, desde 88, que está previsto na lei a definição do que são territórios quilombolas. Então, não existe esse limbo jurídico, a lei já existe. A alternativa correta é a D, a particularidade da relação sociedade-natureza em uma dada comunidade tradicional. Os territórios quilombolas são comunidades tradicionais, e nessas comunidades a relação entre as pessoas e a natureza é uma relação mais simples, é uma relação mais harmônica, é uma relação que não demanda uma intervenção tão drástica como a sociedade brasileira em geral tem apresentado, né? Principalmente as fazendas de grande porte e tal, que desmatam grandes áreas para promover a monocultura. Os territórios quilombolas não são assim. Eles praticam agricultura de roça, eles praticam uma agricultura mais integrada com a natureza e por isso eles precisam desmatar menos, né? Porque eles têm essa relação com a natureza diferente. São uma comunidade tradicional que tem uma interação diferente com a natureza. Tudo bem, pessoal? Valeu, tudo de bom. Até a próxima. Um abraço.